bem-vindo à sua sala de aula virtual. Saudações geográficas a todos. Vamos ver então o módulo 11, entre as páginas de 1 a 3. Vamos falar aqui das atividades econômicas pré-industriais, da atividade industrial em si, né? E também sobre a sociedade moderna e economia. Vamos começar a falar aí a respeito do capitalismo, ok? Então vamos dar sequência. Bom, para quem conseguiu responder e colocou que a economia é o conjunto de atividades que visam produzir e comercializar bens e serviços, é isso aí, né? Os bens são objetos materiais, como calçados, móveis, automóveis, apartamentos. Os serviços são atividades prestadas por escolas, hospitais, dentistas, bancos, farmácias, escritórios de advocacia e por aí vai, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, a atividade em que você tem a produção de um bem, que é um calçado, e aqui, por exemplo, um motoboy que vai fazer uma entrega. Hoje, no mundo moderno que nós vivemos, ou pós-moderno, pós-industrial, né, nós podemos dizer que uma das atividades que mais desenvolve-se especialmente nas áreas urbanas, né, especialmente nas grandes cidades, são os serviços, né? Conforme aumenta a população, essa atividade ela vai diversificando ainda mais, né? Então vamos lá. Vamos à perguntinha. O que é a atividade econômica? Você sabe dizer? Então veremos agora a importância da economia, né? As atividades econômicas são fundamentais para a vida social humana, pois é por meio dela que as pessoas podem obter o que precisam para a vida. A caça, a pesca, o extrativismo são atividades mais antigas e elas materializam a relação entre a sociedade e a natureza. À medida que o conhecimento humano e a tecnologia foram aprimoradas, as atividades diversificaram-se. Surgiram a agricultura, a pecuária, o comércio, a indústria e os serviços. Então foi um processo, né? Por exemplo, a atividade comercial ela desenvolve-se bastante entre os séculos XV e XVII, né? Com as grandes navegações. Quando o comércio sai do território europeu, do norte da África e daquela parte oeste da Ásia, né, que era só o mundo conhecido, e passam então a desvendar o Oceano Atlântico, né, passam a singrar o Oceano Atlântico e constrói caravelas, toda uma tecnologia para poder desenvolver essa atividade comercial que se estabelecia antes por via terrestre, né, pelo contato entre o Ocidente e o Oriente. Conforme houve um fechamento desse comércio, especialmente pelos árabes, então os ocidentais, os europeus, buscaram um novo caminho para a Índia, né? Então, com as grandes navegações, a atividade comercial intensificou bastante. Quer dizer, não é que as outras deixaram de existir, né? Como é o caso das atividades mais simples, né? De caça, pesca, a atividade comercial de escravos e etc. Mas aí ela intensifica, né? Porque inclusive a escravatura ela se mantém, né? E passa a ser uma atividade econômica bastante rentável na época. Muito bem, vamos em frente. Bom, então essa economia pré-industrial é aquela economia que vem antes da atividade da industrialização, né? Há milhares de anos, a humanidade aprendeu a domesticar animais, cultivar plantas como alimentos, né? Matérias-primas como algodão, lã, trigo, carne, leite. A pecuária e a agricultura e o extrativismo são atividades agrárias ou agropecuárias ligadas ao campo ou ao meio rural. Essas atividades fazem parte do setor primário da economia. Por que primário? Porque é de onde ele tira a matéria primeira ou a matéria-prima, né? Então é a atividade que tem mais contato com os meios naturais. Não quer dizer que ela seja natural, né? A atividade agrícola ela não é natural, ela já é produzida pelo homem porque existe toda uma técnica, existe toda uma tecnologia para a obtenção dessa matéria-prima,
Tá? O extrativismo não, o extrativismo já é mais direto, né? Ele tira diretamente da natureza. Pode ser o extrativismo vegetal, pode ser o extrativismo animal, ou pode ser ainda o extrativismo mineral, certo? A atividade industrial corresponde ao setor secundário e teve sua origem com a Revolução Industrial no século XVIII, como eu já havia dito para vocês, né? Esta atividade consiste em transformar os bens materiais, a matéria-prima ou recursos naturais, em bens que foram beneficiados. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aqui uma fábrica, né, no passado, por volta dos anos 50. Você vê o parque, né, a esteira de produção. E aqui você está vendo uma bem mais moderna, né, mais atual. Então, você vê robôs, você vê uma esteira mais moderna, né? Então, você vai ver aí que realmente a indústria ela evolui, né? E ela passa a beneficiar a matéria-prima em uma matéria secundária. Por isso que ela pertence ao setor secundário da economia, né? E o setor terciário corresponde à atividade de comércio de bens, né? E à prestação de serviços. Ele abrange uma vasta gama de atividades que vão desde o comércio de mercadorias à administração pública, passando por transportes, atividades financeiras e imobiliárias, serviços a empresas ou pessoais, educação, saúde, promoção social. Então o setor terciário é o setor de serviços, né? É alguém que presta algum serviço a você ou a alguém ou a um ente, que é o caso de uma instituição, uma ONG e por aí vai, né? Então nós temos três setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. É interessante que esses setores da economia eles vão também espacializar, né? Isso quer dizer o quê? Você vai ter o meio rural e o meio urbano. O meio rural ele se especializa na atividade do setor primário da economia e o meio urbano se especializa nas atividades do setor secundário e o setor terciário. Isso não quer dizer que em algum ou outro lugar dentro das cidades não haja produção agrícola. Pode haver, pode acontecer. Mas o que é mais fundamental e o que acontece com maior frequência e tem maior intensidade é o setor secundário, terciário, né, que são os setores que realmente definem o espaço geográfico urbano, certo? Então aí como é que o trabalho, né, a atividade, o trabalho humano, como é que é a atividade humana, como é que existe essa relação entre o homem e a natureza, entre a sociedade e a natureza, e essa relação, quando ela se estabelece, ela define áreas de trabalho específicas, né, que definem os espaços específicos também. Então vai ter o espaço rural e o espaço urbano. Cada um se especializa numa atividade em especial, né? Nós temos aqui um quadro mostrando a classificação, né, de como é que a indústria ela vai ser classificada, porque ela é classificada de acordo com o que ela produz, com o que ela faz, ou com a finalidade pela qual ela foi criada. E isso ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? As técnicas, as tecnologias, a produção. Quanto maior a tecnologia, maior a produção, maior a produtividade e também a tecnologia empregada, né? Então nós vamos ver aqui a indústria. Ela classifica-se em três grandes grupos, que é a de transformação, a indústria extrativa e a indústria de construção. A indústria de transformação a gente já conecta logo, porque ela vai ter três outros grupos. E esse terceiro grupo, que é o bens de consumo, vai se subdividir em dois outros grupos. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a indústria de transformação, temos a indústria de bens de produção, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Ok? A indústria de bens de consumo, que é aquela que está mais associada a nós, que somos consumidores diretos, elas são não duráveis ou duráveis. Não duráveis são aquelas que têm um tempo de vida, né, um pouco menor, como é o caso dos alimentos, como é o caso do medicamento, né, que são bens menos duráveis, né, são mais perecíveis, né, que é o que a gente chama de bens perecíveis também. E os mais duráveis, que são aqueles que têm um tempo de vida um pouco maior, né, como é o caso de automóveis, como é o caso dos eletrodomésticos, né, e por aí vai. A indústria extrativa
ela por si só já diz, né, que é a indústria de extração de minerais, de extração de madeira. Então, ela lida diretamente com os recursos naturais e daí ela transforma essa matéria-prima em uma matéria secundária que pode ser comercializada posteriormente. O terceiro grupo é a indústria de construção, que você vai ter a construção civil, né, onde você vai construir prédios, pontes, conjuntos habitacionais, enfim. Então é a parte que faz, ela se responsabiliza pela construção dentro das cidades, né? E a construção naval, que seria então aquela construção que está associada à produção de navios, de submarinos, né? São meios de transporte do meio aquático. E ainda temos então essa classificação que é feita aqui da indústria moderna. No material didático de vocês vão ver isso aí com mais clareza, que ele tem a definição e ele aponta ainda mais alguns exemplos a respeito de cada uma delas. O importante para nós aqui compreendermos nesse momento é como é que ela é dividida, né? Como é que ela é classificada. E ela é classificada de acordo com a finalidade ou com o objetivo pelo qual ela foi constituída, certo? Vamos em frente. Muito bem. Falando agora sobre os sistemas econômicos, né? Então, até os anos de 1990, vocês vão ter, ou nós teremos, a nossa sociedade teria, dois sistemas econômicos distintos, né? Eles também são antagônicos, são contrários, opostos, né? São eles o capitalismo e o socialismo, né? Cada um com a sua própria ideologia, cada um com a sua própria sistemática, assim, no ponto de vista teórico. Mas no ponto de vista prático, eles acabam sendo bem parecidos, né? Não são iguais porque existem algumas coisas que vão distingui-lo, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, mas basicamente, no ponto de vista teórico, eles são antagônicos, são opostos, sim, né? Mas no ponto de vista prático, quando a gente viu quando os dois sistemas estavam em funcionamento, eles foram tão iguais, né? Bem semelhantes no trato, com algumas raras, poucas diferenças que a gente também vai evidenciar para vocês. Essas duas formas de economia, né? Também denominadas de economia de mercado, que é a economia capitalista, e a economia planificada, que é a economia socialista. Né? Por que elas recebem esses nomes? Os sistemas econômicos são formas de organização econômica, que até os anos 90 adotaram dois tipos distintos de visão econômica: a economia de mercado, ou a capitalista, e a economia planificada, ou socialista. O capitalismo tem sua origem com as grandes navegações e se fortalece com a Revolução Industrial. O socialismo surge a partir da Revolução Russa em 1917, como uma crítica ao sistema capitalista. Então, a ideia do sistema socialista era fazer um sistema que fosse mais próximo de uma realidade social, né? O que pudesse distribuir melhor a riqueza. E justamente foi uma crítica ferrenha, especialmente de Karl Marx, que foi o idealizador, foi quem escreveu o Destino Manifesto, né? Que foi a primeira crítica ao sistema capitalista. Ele faz uma descrição detalhada no livro O Capital, no qual ele descreve como é que funciona o capitalismo e daí ele idealiza o socialismo. E a partir daí, com a Revolução de 1917, essa ideologia, esse pensamento passa a ser executado como um sistema econômico, que a priori ele seria o oposto do sistema capitalista, né? Do ponto de vista teórico. Então, nós temos a economia capitalista ou a economia de mercado. Características do capitalismo. Ele se baseia na propriedade privada dos meios de produção. A sociedade é dividida em classes sociais. Ele obedece ao livre mercado ou à livre concorrência, né? Quando a gente diz livre mercado ou livre concorrência, nós estamos abrindo espaços, então, para que as empresas, né, que o comércio, as atividades nesse tipo de sistema
possam ter maior liberdade, né, para praticar os preços e as suas atividades. Outra característica é o trabalho assalariado, né? É fundamental porque com o trabalho assalariado você vai ter aí o incentivo, né, ao consumo, que é o que alimenta esse sistema capitalista. Não há como você ter produção sem consumo, né? E você vai ter também aqui como principal objetivo o lucro ou a reprodução do capital. Então aí é a principal característica dele, né? Ele se preocupa mais com o elemento financeiro, com o ter, do que com o ser, né? Que é a questão social. O capitalismo foi criticado por estabelecer o poder nas mãos de uma classe capitalista minoritária, né, que tem menor número, menor quantidade, que existe através da exploração de uma classe trabalhadora majoritária, que é a maioria, por priorizar o lucro sobre o bem social. Os recursos naturais e o meio ambiente, né, também são formas de você fazer essa exploração, e por ser um motor de desigualdades e instabilidades econômicas. Por que ele chama de motor de desigualdades? Porque ele vai gerar diferenças sociais gritantes, enormes. Patrão, empregado, o trabalho masculino, o trabalho feminino, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Tudo isso aí é muito bem definido dentro do sistema capitalista. Tá? Os defensores argumentam que o sistema proporciona melhores produtos através da concorrência, cria um forte crescimento econômico, produz produtividade e prosperidade, né, que beneficia grandemente a sociedade, além de ser um sistema mais eficiente, conhecido como alocações de recursos. Então, alguns defendem um sistema capitalista, né, nesse sentido aí. Mas, em grande parte, é possível, né, que haja uma melhoria dentro do sistema quando você produz uma riqueza e essa riqueza é mais adequadamente distribuída. É o que a gente observa, por exemplo, nos países europeus como Finlândia, Países Baixos, né, a própria Inglaterra, a Suíça, Suécia, né, que já superaram todas essas diferenças, esses elementos mesquinhos e egoístas dos seres humanos e passam e pensam, né, num sistema onde todos possam, de alguma forma, ter acesso e se beneficiar. Porque esse aí é o grande problema do sistema. O sistema ele exclui. Por isso ele é chamado de sistema capitalista, né, excludente, porque ele exclui socialmente, né, as pessoas desse meio. E só um pequeno grupo acaba tendo acesso, né, e usufruindo de todos os bens e riquezas produzidas no mundo, né, felizmente. Vamos encerrando essa nossa videoaula de hoje, né? Nós falamos aí sobre os sistemas econômicos, falamos sobre a atividade industrial, sobre as sociedades pré-capitalistas, né? Então, na próxima aula nós iremos falar sobre o socialismo, né? Que é o outro sistema econômico que vigorou aí até mais ou menos os anos 90, e você já tem uma atividadezinha aí na página 3, questões 1, 2 e 3, e não esqueçam de levar para o nosso encontro, ok? Então, na próxima aula a gente fala sobre o socialismo.